Você encontrou o Evangelho de Jesus, capítulo 4? Então acompanhe comigo, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Agora, por favor, o versículo 28. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Versículos 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do... Ele é de fato o Salvador do... Glorificando a Deus. Pode assentar, irmãos, podemos assentar.
adorando e exaltando o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, incline a sua cabeça. Querido Espírito Santo, eu preciso muito de Ti. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Querido Espírito Santo, não existe nenhuma lógica ou uma retórica que possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente a Tua obra. E eu sou dependente de Ti, para que nesta noite esta palavra venha falar ao profundo do coração de cada pessoa que está nesse lugar. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite sobre esse evangelho do capítulo 4 e gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: as sedes da samaritana. O evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele é considerado o evangelho mais pentecostal dos 4 evangelhos. É o evangelho que mais fala sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Se o evangelista Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, e ele de fato é, o sucessor do trono de Davi, o rei prometido cujo o reino nunca terá fim, e Jesus de fato é, o evangelista Marcos, ele já mostra Jesus como o sucessor que teria que sofrer, como servo dos romanos, que em todo o seu sofrimento teria que realizar a obra redentora. Já o evangelista Lucas, quando ele olha para Jesus, ele já apresenta uma face um pouco diferente. Ele apresenta Jesus, o homem perfeito. Ele apresenta Jesus, aquele que veio para fazer a vontade de Deus. Ele apresenta Jesus como o segundo Adão, não o Adão que peca, mas o Adão que resiste ao pecado e faz a vontade de Deus e vem para libertar a humanidade de toda a escravidão do pecado. O evangelista João, distintamente dos demais, ele percorre os 3 anos e meio do ministério de Jesus à procura de sinais, de evidências. Ele procura o ministério de Jesus procurando provas que mostram claramente que Jesus não é só o rei prometido, que Jesus não é só o homem perfeito, que Jesus não é só o servo humilde, Jesus é também o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Ele sabe que Jesus não é apenas um homem perfeito, um grande líder. Jesus é sim o Deus Filho, o Deus encarnado com a mesma substância do Pai, com a mesma natureza do Pai, com o mesmo poder do Pai. João, no seu evangelho, mostra que este Jesus, Deus, tem o poder, e através dele nós recebemos o Espírito Santo, que veio para preencher a nossa alma e saciar a nossa sede. E por falar em saciar a nossa sede, o evangelho de João, ele curiosamente, nos 7 primeiros capítulos, nos 7 capítulos, ele está ali mencionando o elemento água. A água está nos 7 primeiros capítulos do evangelho de João, fazendo uma alusão à obra do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus e em todos quantos crerem em Jesus. Esse Espírito Santo está ilustrado aqui como o elemento água. E o capítulo 4 do evangelho de João que nós lemos, você vai ver que a palavra-chave no capítulo 4 é água, circuncidada por palavras como sede, poço, mas tudo relativo à água. A água e a sede no capítulo 4 é o centro dessa história. E curioso, irmãos, que o nosso organismo, ele nós podemos observar que é composto por quase 70% de água, quase 70%. O planeta Terra, curiosamente, também é composto por quase 70% de água. A água é elementar para a vida humana. E é esta água que Jesus quer nos dar, vem matar a nossa sede não física, mas a nossa sede espiritual. E é interessante, irmãos, porque toda a história do capítulo 4, ela se dá à beira de um poço.
Jesus senta no poço, esse poço famoso que existe até hoje, o poço de Jacó, quase 4.000 anos esse poço tem, e até hoje continua matando a sede de muita gente que vai do mundo inteiro visitar Israel. Mas ali sobre aquele poço estava um homem, o Cristo bendito, a fonte da água viva, que estava ali para saciar a sede daquela mulher, não a sede física, a sede espiritual que ela tinha. E hoje ele também está aqui para saciar a minha e a sua sede e nos encher do seu Espírito Santo, para que nós saiamos daqui adorando e exaltando e convidando o bairro Fortaleza Alta, Belchior e todos os demais bairros para vir beber da água que Cristo tem para nos dar. Eu gostaria de, a título de introdução, irmãos, lembrar com você, comentar com você os primeiros versículos do capítulo 4. E nos primeiros versículos nós vimos uma atitude de Jesus maravilhosa, porque o capítulo 4 começa falando, ele termina falando de uma discussão entre os discípulos sobre o batismo de João e o batismo de Jesus, se bem que Jesus mesmo não batizava. E é interessante que Jesus foge dessa discussão que está acontecendo em Jerusalém. Ele foge dessa discussão e ele vai rumo ao norte. Jesus foge da discussão teológica do batismo e vai para realizar uma obra de evangelização. E isto, se tratando de um culto de missão, é uma lição para todos nós. Jesus deixou a discussão sobre quem seria o maior, quem batizava mais, e partiu para a obra evangelizadora. O ministério de Jesus não era prioridade a discussão teológica. No ministério de Jesus a prioridade era a evangelização. E isto é uma luz para a igreja dos dias de hoje. O pastor e doutor Hernandes Dias Lopes, ele numa entrevista, alguém questionou: por que o senhor não entra em debates teológicos? Porque ele diz: porque eles não produzem almas para Cristo. Nenhum debate teológico jamais pode produzir uma única alma para Jesus. Agora, a evangelização pode ser feita por um leigo, e ainda assim ela pode conduzir muitas almas para Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, e é uma frase que eu sempre digo aos irmãos, que o centro da religião precisa ser Cristo, mas o alvo da religião precisa ser os pecadores. Nós temos que ter esta visão. Nós precisamos entender que cada coração que tem Cristo é um missionário, e cada coração que ainda não tem Cristo é um campo missionário. Ou a igreja é uma agência missionária, ou ela é um campo missionário. Ou a igreja evangeliza, ou ela precisa ser evangelizada. Precisamos entender que a nossa principal função como igreja é pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo interessante também no início do capítulo, que nos chama a atenção, é o fato de que, curiosamente, o evangelista João, ele menciona um encontro de Jesus no capítulo 3 com Nicodemos, e no capítulo 4 com a mulher samaritana. Parece que está ali de propósito. E você pode ver que Nicodemos é um homem riquíssimo, e a mulher samaritana é uma mulher pobre. Nicodemos é um homem poderoso, mas a mulher samaritana é uma mulher frágil. Nicodemos é um homem honrado, mas a mulher samaritana é uma mulher difamada. Nicodemos era um mestre erudito e ela uma leiga inculta. Nicodemos é um rabino judeu, um homem religioso, mas a mulher samaritana tem uma fama imoral, uma mulher desclassificada na sua própria sociedade. Mas isso também nos mostra algo maravilhoso. Nos mostra que tanto Nicodemos, que vivia no palácio, quanto aquela mulher lá da região de Samaria, eles precisavam muito da salvação de Cristo Jesus. Isso também nos mostra algumas verdades a mais. A mesma dúvida que a mulher tinha de não entender o evangelho, o Nicodemos também tinha.
A mulher era samaritana, não tinha cultura, não tinha conhecimento, não pôde entender o plano de salvação, mas Nicodemos também não pôde entender o plano de salvação. Sabe por quê? Porque o plano de salvação não se entende apenas com o intelecto, precisa que o Espírito de Deus nos ensine e nos revele aquilo que Deus tem para nós. E o mais importante de tudo, apesar de ele viver no palácio e ser um homem muito rico, e ela ser uma mulher muito pobre, Jesus teve tempo para os dois. Jesus teve interesse nos dois. Jesus parou para evangelizar os dois. Sabe por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoa. Não importa se você chegou aqui sem um centavo, não importa se a sua conta está recheada, se você tem uma conta gorda ou não tem nada, a sua conta está negativa. Para Deus isso não importa. Importa que você está aqui e Ele está interessado na sua alma. E isto é muito importante. Isto realmente é muito importante. E finalmente eu gostaria, a título de introdução, mencionar o texto que diz que era necessário passar por Samaria. Mas essa necessidade não é uma necessidade geográfica, Guilherme. Por que não é geográfica? Porque haviam 3 caminhos para sair do sul e ir para o norte. Haviam 3 caminhos. É claro, o mais curto era por dentro de Samaria, mas era o que ninguém queria passar. Porque Samaria era um território proibido, era um território de inimigos judeus. Facilmente alguém seria atacado em passar por Samaria. E a maioria dos judeus, eles tomavam um caminho à beira do rio, desciam e iam por um caminho mais longe, no entanto mais seguro. Não havia necessidade de passar por Samaria, havendo outros 2 caminhos. A necessidade não era geográfica, a necessidade é porque havia uma agenda de Deus naquele lugar. Não era necessário passar por Samaria porque não havia outro caminho. Era necessário passar por Samaria porque Deus tinha algo para fazer naquele lugar. Deus tinha uma alma e um encontro marcado com aquela alma para salvar aquela vida. E eu quero dizer a você que, de um ponto de vista humano, nós olhamos para uma mulher totalmente desprezada, que vivia numa região totalmente desprezada, mas que no entanto jamais foi desprezada por Deus. Em todos os 3 anos e meio de Jesus, do seu ministério, ele percorreu aproximadamente, alguns estudiosos dizem, 50 mil quilômetros. Jesus esteve diante das autoridades, Jesus pregou e falou diante dos homens mais importantes do país, mas em toda essa extensa agenda estava anotado o dia, a hora, o minuto e o lugar para encontrar com aquela mulher pecadora, porque para Deus não existem pessoas mais importantes e menos importantes, todos eles são criaturas que Ele quer salvar. Era necessário passar por Samaria. E isto é algo que nós podemos olhar para esse texto e aprender. Sabe o que nós podemos aprender? Que Jesus sabe onde você mora. Jesus sabia a hora que a mulher estaria no poço, os minutos exatos. Quando a mulher chega para tirar água, ele já estava sentadinho lá. Ele não errou nem nos minutos, ele não errou no lugar. Ninguém jamais imaginaria que ao meio-dia aquela mulher estaria no poço para tirar água, porque as mulheres iriam ou às 6 da manhã ou no final do dia para não pegar o sol. Jamais alguém iria ao meio-dia na hora que o sol estivesse mais causticante, mas Jesus sabia na hora exata que a mulher estaria lá. Ele sabe a hora exata de entrar com providência na sua vida. Ele conhece, sabe o número da sua casa. Ele sabe aonde você dorme, qual o quarto que você está. Ele conhece você. Ele conhece e vê você nas suas madrugadas, quando as luzes estão apagadas e abre-se as janelas da alma, são os olhos, e as lágrimas descem. Parece que ali o universo se fechou e ninguém sabe que você existe, mas Jesus está sentado à beira da sua cama, dizendo para você: eu tenho água viva para lhe dar. Aquela mulher vem buscar água, ela vem buscar água, mas a água que ela vem buscar não estava naquele poço. A água que ele vem buscar não poderia ser pega com balde. A água que ela estava buscando era uma água que matava a sua sede diariamente, mas no outro dia ela tinha sede novamente. E Jesus, quando conversa com a mulher,
ele vai direto ao ponto, falando do que realmente aquela mulher precisava. Muitas vezes nós vivemos tomando água salgada. Quanto mais água salgada nós tomamos, mais sede nós temos. Sempre que nós tentamos matar a nossa sede espiritual com coisas desse mundo, quando nós tentamos matar a nossa sede espiritual com o dinheiro, com o pecado, com as vaidades, com todos os tipos de prazeres desse mundo, é como tomar água salgada. Parece que mata a sede na hora, mas em alguns minutos depois a sede está ainda maior. E Jesus senta naquele poço para encontrar com aquela mulher, porque Jesus queria matar a sede daquela mulher. E aquela mulher, eu quero mencionar 3 tipos de sede que aquela mulher tinha. Quando Jesus encontra com ela, logo de começo, é revelado através do texto que ela tinha a sede de conhecimento. Diga comigo, ela tinha sede de conhecimento. Você percebe, irmãos, que no versículo 9, quando ela encontra com Jesus, ela olha para Jesus e ela vê ali um judeu comum. E o texto diz, o próprio Jesus diz assim para ela: mulher, se pelo menos você soubesse quem está falando com você. Ela não sabia com quem estava falando, ela não conhecia Jesus, a ponto que quando ela olha para Jesus pela primeira vez, ela só vê um judeu comum, ela não vê outra pessoa. No versículo 12, ela olha para Jesus e diz assim: porventura você quer se fazer maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, ela no começo olha para Jesus como um simples judeu, mas agora ela já o considera alguém que talvez fosse perto da autoridade e da grandeza do seu pai Jacó. Mas à medida que a conversa vai acontecendo, à medida que Jesus vai revelando a vida da mulher, ela começa a conhecer mais Jesus. E no versículo 19, Jesus já não é mais só um judeu, Jesus já não é mais alguém parecido com Jacó. Jesus agora, na visão da mulher, já é um profeta. Ela diz assim: vejo que tu és profeta. No versículo 29, à medida que Jesus vai revelando a vida dela, ela diz assim: olha, esse homem, ele é o Messias. Porventura ele pode ser sim o Messias. E no versículo 42, os samaritanos dizem assim: não, mulher, Jesus não é só um judeu, Jesus não é só maior que Jacó, Jesus não é só um profeta, Jesus não é só um Messias, Ele é o Salvador do mundo. Então aquela mulher tinha uma grande sede de conhecimento. Os samaritanos não tinham rabinos, como tinha, por exemplo, lá em Jerusalém. E é interessante, porque os samaritanos se esforçavam tanto para aprender, mas a condição deles era muito difícil nessa área. De um lado você tinha no templo em Jerusalém os rabinos se amontoando para poder ensinar os seus discípulos. Haviam no templo em Jerusalém, em Israel, havia pelo menos 7 grandes escolas, e essas escolas tinham alunos por todo o país. Era como se no culto não tivesse lugar para tanto obreiro em Jerusalém. Mas lá em Samaria havia um povo que não tinha ninguém para lhe ensinar. Havia uma mulher que queria muito saber, mas não tinha ninguém para lhe ensinar. E Jesus sai do meio da multidão, Jesus sai debaixo dos holofotes, Jesus sai do meio daquele povo e vai ensinar quem realmente tinha vontade de aprender, quem realmente tinha sede de aprender. A mulher não sabia quem era Jesus, não sabia que ele era profeta, não sabia que ele era o Messias, não sabia que ele era o Salvador do mundo, mas uma coisa ela sabia: que quando o Messias viesse, haveria de lhe ensinar todas as coisas, pois quando ela menos espera, o Messias estava frente a frente com ela. Esse texto nos ensina uma verdade muito grande, irmãos. A sede desta mulher de conhecimento, ela mostra uma coisa: existem centenas de pessoas no mundo que desejam ouvir falar de Jesus, enquanto existem tantas outras que já não suportam mais ouvir falar de Jesus. Alguém já disse que é injusto falar de Jesus 2 vezes para a mesma pessoa, enquanto existem milhares de pessoas morrendo sem nunca ter ouvido falar do grande amor de Jesus. Aquela mulher tinha uma sede muito grande de conhecimento. E eu preciso dizer para você que existem pessoas lá fora que, apesar da mídia estar divulgando tantas coisas, também tem a mesma sede de conhecimento, também tem o mesmo desejo de saber o que é que Deus tem para ela.
Aquela mulher não sabia o que Deus tinha para a vida dela, mas Jesus foi lá para revelar. Eu quero dizer para você que eu e você somos enviados especiais de Jesus. E o que nós vamos fazer? Vamos levar o conhecimento para esse mundo. Vamos chegar para a pessoa e vamos dizer para ela: eu quero dizer algo que você não sabe. Você sabe da sua situação financeira, você sabe da sua situação espiritual, você sabe do seu casamento, dos seus problemas, mas tem algo que você não sabe. Deus tem um grande presente para lhe dar, e esse presente é Jesus. E se Jesus entrar na sua vida, Ele vai encher o seu coração e vai transformar a sua vida. A segunda sede que aquela mulher tinha, irmão, era a sede de reconhecimento. Diga comigo: sede de reconhecimento. Desde a morte de Salomão, no ano 930 a.C., se dividiu a nação de Israel, e ficaram as 2 tribos do sul e 10 tribos do norte, por causa de Roboão, seu filho, que tratou mal o povo saiu e dividiu o povo naquela época. As 10 tribos do norte se perderam na idolatria e acabaram adorando bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Em 722 a.C., toda a tribo do norte foi levada cativo. Ali no lugar foi colocado um povo pagão, foram colocados estrangeiros, e esses estrangeiros se casaram com as filhas de Israel, gerando um povo misto. E ao mesmo tempo que era misto, era sincrético, ou seja, adorava a Deus de manhã e adorava Baal nas madrugadas. Vinha para o culto para adorar a Deus durante o dia, mas ia para a orgia adorar a Baal nas madrugadas. Este povo misto que ficou ali, eles, quando o povo de Judá voltaram do cativo babilônico, tentaram se aliançar com os irmãos do sul, mas os irmãos do sul rejeitaram veementemente por causa da mistura religiosa, e isso foi gerando uma grande briga entre eles, de forma que Samaria, os irmãos samaritanos, não se davam mais com os irmãos judeus do sul. Quando foi em aproximadamente 108 a.C., o general João Hircano, governador da Judéia, ele invade Samaria, que já nessa época tinha construído um templo para adorar Alá, visto que os judeus do sul não permitiam que eles entrassem no templo de Jerusalém, e ele invade o templo lá e destrói o templo, e leva os samaritanos cativos. Foram os romanos que no ano 63 permitiram a volta dos samaritanos para a sua terra, sem templo, mas permitiram para a sua terra. Quando Jesus vem e vai na Samaria, esta briga entre os irmãos judeus e os samaritanos já tinha quase 1000 anos. Ou seja, judeus e samaritanos eram irmãos que se odiavam. Judeus e samaritanos eram crentes que adoravam ao mesmo Deus, mas um não podia olhar no olho do outro porque tinha vontade de matar, tinha ira um com o outro. E é nesse cenário que Jesus chega para conversar com uma mulher samaritana. E é por isso que a mulher, quando vê Jesus, já pega a pedra para atirar em Jesus e diz: "Ô homem, como você pode falar comigo? Você é judeu, eu sou samaritana." Havia uma necessidade de reconhecimento entre aquele povo. Eles queriam que fossem ser reconhecidos de que eles também eram filhos de Deus, de que eles também serviam ao Deus verdadeiro. E é nesta situação, nesta sede de reconhecimento, que Jesus vai lá para levar o evangelho puro e simples que só Jesus trouxe ao mundo, e dizer para ela que se ela se voltasse para Deus, se ela cresce nele, ela poderia ser reconhecida no reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa real para você, irmão. Aquela mulher, aquele povo era totalmente irrelevante aos olhos dos judeus, não tinha nenhum valor. Os judeus diziam que os samaritanos eram como os cães, e alguns até diziam como os porcos. Eles tinham um valor inferior a qualquer tipo de pessoa. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus vai e entra dentro de Samaria para conversar com aquela mulher pecadora samaritana, Ele está dizendo para mim e para você que Ele sabe o real valor que você tem. Ela tinha uma sede de reconhecimento,
E eu quero dizer para você, quem já leu o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoa, ou quem já fez o curso do Dale Carnegie, vai saber que a maior necessidade do homem no mundo não é de comida. Você consegue ficar um dia sem comida. Não é de água, você fica até 3 dias sem tomar água. A maior necessidade do ser humano é ser reconhecido. Nós temos essa necessidade. Se você for num lugar que ninguém lhe dá atenção, você vai embora. Pode ter a melhor comida do mundo, você não consegue comer, aquilo se torna indigesto, porque nós temos uma necessidade humana de ser reconhecido. Jesus foi lá e disse para aquela mulher: mulher, você também faz parte do reino, você também é importante para o reino, você também tem valor no reino. Eu quero dizer para você que a mesma coisa acontece, que você chegou aqui hoje. Talvez lá fora as pessoas dizem que você não vale R$1, como tem uma música no mundo. Mas eu quero lhe dizer que aqui dentro, e para Deus, aos olhos de Deus, o seu valor é inestimável. Talvez as pessoas não lhe reconheçam como profissional, como mãe, como pai, como marido, como esposa. Talvez você não esteja sendo reconhecido lá diante dos homens, mas eu preciso dizer que para Deus o seu valor é tão grande que Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe salvar. Eu discordo dos pregadores que afirmam que o ser humano não vale nada para Deus, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conta-se a história de um jovem que era um jovem muito problemático, e ele foi ser educado por um mestre. E depois de muitos problemas e reclamações, ele chega diante do mestre e diz: mestre, eu quero sair do alojamento. Não existe mais nenhuma solução para mim. Eu aceito e reconheço que realmente a minha vida, ela não vale a pena ser vivida. Eu vou embora. Nem o senhor vai conseguir mudar quem eu sou. O mestre olha para ele e diz: tudo bem, mas antes de você ir embora, posso lhe fazer um favor, pedir um favor? Ele diz: claro, com certeza, por que não? O mestre abre a gaveta do seu armário, da sua mesa, e pega um anel, um estojo, pega um anel, entrega na mão do jovem e fala para ele: faz um favor para mim, vai na cidade e nas praças, nos mercados, nos lugares onde tem o maior número de população, e oferece esse anel e vê quanto você consegue vender esse anel. O jovem fica empolgado, pega o cavalo e vai para a cidade com aquele anel. Quando chega na praça, começa a mostrar o anel para as pessoas na rua, nos mercados, nas praças, e para surpresa dele, as pessoas não dão nada pelo anel. Sem um anel qualquer, você não vale nada. Alguns dão algumas migalhas, alguns centavos. Ele fica tão entristecido e ele volta embora. Ele volta mais desanimado do que ele tinha ido, dizendo: tá vendo, eu não sirvo para nada mesmo. Eu não consigo nem vender o anel que é tão caro para o meu, é um anel de estimação do meu mestre. Nem isso eu não consigo fazer. Quando ele chega de volta, ele fala para o mestre: mestre, tá vendo, mestre, não adianta, não tem jeito, eu não levo, nem isso aqui eu não consegui fazer. As pessoas não quiseram dar nada por esse anel, disseram que ele não vale nada. Daí o mestre falou: calma, posso lhe pedir mais um favor? Ele disse: claro, mas olha, veja, então faz um favor para mim. Você sabia onde é que é a casa do joalheiro? Ele disse: sim, eu sei, é na praça. Então você vai lá e leva o anel para ele, e pede para ele avaliar para mim, por favor, antes de você ir embora. Ele disse: tudo bem, eu vou. Pegou o animal e foi para a cidade novamente. Quando chegou na casa do joalheiro, na sua lojinha onde ele atendia as pessoas, falou: olha, o meu mestre tem esse anel, é um anel que ele tem uma grande estima, e ele pediu, eu queria que o senhor avaliasse o anel para ver quanto que ele vale. Olha, eu já vou dizer para o senhor, para todo mundo que eu ofereci, ninguém deu nada pelo anel, mas tudo bem, já que ele insiste. Depois de muito tempo que ele aguardava, aquele homem, o joalheiro, quando voltou com um semblante diferente. O moço ficou olhando sério para ele, e o moço perguntou: o que foi que aconteceu? Daí ele olhou sério e falou assim: esse anel de quem que é? Esse é do meu mestre. Ah, é? E ele comprou esse anel? Eu não sei, eu acho que ele ganhou, não sei o que foi. Mas quanto vale o anel? Ele falou: moço, essa pedra desse anel é uma pedra singular,
Isso aqui é raríssimo. Eu não sei te dizer quanto vale, mas eu posso lhe afirmar que se eu vendesse tudo que eu tinha, não poderia comprar esse anel. Tamanho é o valor desse anel. E o jovem volta para falar com o mestre e diz: mestre, não entendi nada agora. Eu fui na praça, as pessoas não deram nada pelo anel. E quando eu fui no joalheiro, no especialista, ele disse que nem se ele vendesse tudo que ele tinha poderia comprar, porque ele não sabe nem estimar. O mestre olhou para ele e falou: é isso mesmo. Quando você é avaliado pelas pessoas que não conhecem, não são especialistas, eles não dão nada por você. Mas quando você está na mão do especialista, é aí que sabe-se qual é o seu real valor. Aquela mulher não valia nada para os samaritanos, e os samaritanos não valiam nada para os judeus. Mas quando ela caiu na mão do mestre especialista Jesus, ela valia muito, a ponto de Jesus sair do meio dos judeus para ir atender aquela mulher, marcar um encontro com ela e dizer para ela que ela era muito importante. Era a maior prova de reconhecimento que aquela mulher poderia receber. Quantos rabinos, mestres, ricos, homens importantes nunca receberam a visita de Jesus, mas a samaritana recebeu, sabe por quê? Porque Jesus é especialista em saber o seu real valor. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo zero à esquerda, mas eu quero lhe dizer que o especialista está aqui, e ele sabe quanto você vale realmente. Por isso, não pergunte para as pessoas quanto você vale, pergunte para Deus e diz: Deus, quanto eu valho? Qual é o meu valor? Ele sabe o quanto você vale. E finalmente, aquela mulher tinha uma sede que era a sede de comunhão com Deus. Ela tinha sede de comunhão com Deus. Havia dentro dela uma sede insaciável. Ela não sabia o qual era. E é por isso que ela se ajunta com o primeiro marido, o primeiro homem, tentando saciar aquela sede. Mas o tempo vai passando e ela descobre que não era relacionamento, o relacionamento com aquele homem não podia saciar a sua sede. Ela vai para o segundo relacionamento, esperando que o segundo homem, diferente, talvez a cor do cabelo diferente, o rosto diferente, pudesse saciar a sua sede. E ela não encontra. Ele não pode saciar a sua sede. Ela vai para o terceiro relacionamento e ela diz: não, agora eu vou acertar. Não, eu vou tentar, eu vou acertar. Esse homem vai saciar a minha sede. Eu tenho uma sede, eu não sei o que é. E ela vai para o terceiro relacionamento e ele não consegue. Ela vai para o quarto relacionamento, ele não consegue. Ela tenta de todas as formas, ela procura, e aí ela vai para o quinto relacionamento. Já é o quinto homem que passa pela vida dela. Ela diz: agora eu vou acertar. Esse homem vai me fazer feliz. Esse homem vai suprir a minha necessidade. Esse homem vai saciar a minha sede. Mas ele não consegue fazer. Então ela já está no sexto relacionamento. E antes que ela tivesse experimentado todos os homens da cidade, Jesus vai aonde ela está para dizer: mulher, você está no caminho errado. Mulher, você está procurando num lugar errado. Você está procurando na pessoa errada. Se você casou para ser feliz, você vai fazer um grande milagre. Você vai transformar duas pessoas infelizes. Ela tinha a sede insaciável e ela estava tentando saciar no lugar errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que têm uma grande sede dentro dela, uma necessidade muito grande, e elas tentam saciar isso no trabalho. E elas saem cedo para trabalhar e voltam tarde, porque elas querem se sentir importantes. Elas querem saciar de alguma forma. Outras pessoas tentam saciar a sua sede na conta bancária. E enquanto ele não tiver 200, 300 mil, 1 milhão, ele tem uma esperança que o dia que ele conseguir 1 milhão, essa pessoa será muito feliz. Outras pessoas tentam saciar a sua sede comprando casas. Comprou a primeira casa, quer comprar a segunda. Quando tiver 100 casas, você feliz. Eu quero dizer para você que você vai só descobrir uma coisa: que você trabalhou em vão. Porque a sede que está dentro da sua alma, coisa alguma pode preencher. Eu preciso dizer para você que dentro do seu coração existe um vazio do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher. Que bom que você veio a esse lugar.
porque Ele está aqui para preencher o vazio que está na sua alma. Jesus derruba, irmãos, uma barreira de quase 1000 anos para preencher o vazio naquela mulher. Ela tinha necessidade de comunhão com Deus. Quando a gente não tem comunhão com Deus, a gente não tem comunhão com mais ninguém. Quando nós não estamos conectados com Deus, estamos desconexos do mundo, desconexos da felicidade, desconexos da família. Aquela mulher tinha um desejo, ela não sabia especificar qual era, mas Jesus foi lá para dar o diagnóstico certo para ela. Mulher, a tua sede não é desta água, a sede que você tem não é de homem, a sede que você tem não é dessa água do poço de Jacó, a sede que você tem é a sede do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo, aí você será uma mulher feliz. Ainda que você tenha que ficar sozinha, sem marido, sem homem, porque você já teve tantos deles, mas você ainda, se estiver sozinha, sem nenhum homem, você ainda poderá ser feliz, porque o Espírito de Deus lhe dará alegria no seu coração. Irmãos, quando a mulher conversa com Jesus, ela apresenta a Jesus uma desculpa muito clara, e é usada até hoje. Ela fala para Jesus: sabe o que é, Jesus? Eu não consigo saciar a minha sede de Deus, a minha sede de comunhão. Sabe o que é? É porque eu tenho dúvida em relação a onde adorar a Deus. Olha, Deus, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho vindo aqui no Moriá, e aí eu tenho te adorado, mas eu não tenho sentido a tua presença. Eu estou pensando, será que se eu mudar para uma outra congregação, se eu for para outro lugar, talvez lá eu vou sentir a tua presença. E Jesus falou para ela: mulher, não é se você está adorando no Moriá ou em outro lugar que você vai sentir a presença. Culto não depende de onde você está, depende de como você está adorando. E a mulher deve perguntar para Jesus: tá, mas como que é então o culto verdadeiro que Deus se agrada, que Deus desce? Bom, o culto verdadeiro, ele é um culto em duas dimensões. Ele tem que ser em espírito e em culto em espírito. O que é culto em espírito, irmão? Culto em espírito é culto sincero. Porque às vezes nós temos um culto maravilhosamente ortodoxo. Nosso culto é correto, é bíblico. A gente não faz nada que não está na Bíblia, mas é uma coisa morta, não tem vida. É como o próprio Deus fala dos fariseus: é só da boca para fora. É aquele hino cantado da boca para fora, a mão levantada só porque todo mundo está levantando a mão. É ortodoxo, é correto, mas não é do coração. Quando você olha alguém, por exemplo, irmão, atravessando a cidade, carregando uma estátua na mão, outros andando de joelho na pedra, carregando uma cruz, ali você não vai ter um culto bíblico ortodoxo. Mas uma coisa é verdade: você tem um culto sincero, porque a maioria daquelas pessoas são sinceras. É isto que Deus reclama, dizendo: o meu povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de... Sabe por que Deus não está descendo no seu culto? Não é porque você está em Blumenau ou em Florianópolis, não é porque você está no Moriá ou está na sede, é porque talvez você não está adorando a Deus de coração. Talvez você deixou o coração em casa, não abriu o coração quando chegou aqui. E o culto tem que acontecer dentro do meu coração. O altar que Deus quer morar não é no seu intelecto, é aqui, ó, dentro da sua alma. Culto tem que ser com palavras que vêm da alma. Quando você começa a cantar os hinos e abre o coração, Deus desce no seu culto. Nós criticamos os neopentecostais porque eles adoram e fazem uma bagunça e quebram tudo, e são fora da Bíblia, muitos deles, porque fazem aquilo que não está na palavra. Mas uma coisa é verdade: eles fazem um culto com a alma que às vezes nos falta fazer. O elemento para o culto é adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Verdade é a palavra. O nosso culto tem que ser bíblico. Às vezes as pessoas ficam pensando: Deus, eu vim na igreja hoje no templo e eu queria um culto diferente, eu queria sentir agora, assim, faz eu sentir, seja lá uma asa de anjo, alguma coisa assim, para mim poder te adorar. Isso não é conforme a palavra, porque o culto tem que ser racional. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, está escrito aqui, que aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Eu estaria ali. Ou seja, independente se você está sentindo dor de cabeça ou não, Jesus está aqui. Independente se você está sentindo um calor do céu, Jesus está aqui, amigo.
Eu não sei se você está angustiado ou está alegre, se você está sentindo um fogo na sua alma ou está sentindo uma frieza, mas uma coisa eu sei, porque está escrito: Jesus está aqui. E quem crer em Jesus adora não pelo que sente, mas pelo que crê na palavra. Ele está em nosso meio. É por isso que quando um crente frio vai numa igreja, por exemplo, que não é ortodoxa, que não é conforme a palavra, ele vem: ai meu pai, eu fui lá, meu Deus, foi coisa maravilhosa, eu chorei, eu me alegrei, olha, revelaram a minha vida, fizeram isto. Sabe o que? Gente que corre atrás de milagre não é crente, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus pregou 3 anos e meio para os judeus. Ele fazia milagre todo dia, ressuscitava morto, curava os paralíticos, ele curava os leprosos. Ao final de 3 anos e meio, os judeus o entregaram e pregaram numa cruz. Jesus pregou 2 dias para o samaritano, não curou nem dor de cabeça, mas no final de 2 dias, os samaritanos estavam dizendo: este é o Salvador do mundo. Crente, crê em Deus, não pelos milagres que Ele faz, mas pela palavra dEle que está na nossa vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui hoje, irmãos, decidido a trocar a sua família. Você disse para Deus: Deus, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais. Eu não consigo ser feliz nesse lugar. Não consigo me realizar com esse homem, com essa mulher. Não consigo ser feliz nessa família. Eu quero dizer para você: não troque de família. Não troque de marido, de mulher. Não abandone os seus princípios. O que você precisa não é trocar de lugar, é trocar de poço. A mulher estava bebendo da água daquele poço. E é por isso que ela tinha tanta sede. Mas sobre aquele poço estava uma fonte de água cristalina. Não mude de lugar, mude de fonte. Comece a beber de Jesus. Ele tem um Espírito Santo para a sua vida. Se você tomar da água da vida, que é o Espírito Santo na sua vida e no seu coração, você vai amar o seu marido, vai amar a sua esposa, mesmo que não seja quem você queira. Você vai amar os seus filhos, mesmo que tem dia que eles não estejam lhe obedecendo, você vai amá-los. Você vai amar a sua casa, seja ela uma mansão ou seja um casebre, você vai amar, porque o Espírito Santo vai encher o seu coração. E as pessoas vão começar a lhe amar também, sabe por quê? Porque vão vir pessoas de todos os lugares para beber a água que você tem para dar. Você sabe por que tem crente que chega na segunda-feira na empresa reclamando de tudo? É porque ele veio no culto e ele andou, passeou, levantou a mão, mas não bebeu da água. Porque se você beber da água que Cristo tem para dar, que é o Espírito Santo, você vai chegar assim na segunda-feira, pode ser que está todo mundo virado de um lado para o outro, as pessoas estão com dor de cabeça, estão com ressaca, mas você vai chegar cheio da água que é o Espírito Santo, com um semblante maravilhoso. Experimente nesse dia, nesta noite, tomar desta água maravilhosa, a sua vida será outra. Você olha para aquela mulher, irmão, e nós olhamos para ela e as pessoas não têm nenhum crédito para aquela mulher. Ela é uma mulher perigosa na sociedade. Quando ela chegava perto das mulheres, ela dizia: cuidado que o próximo pode ser o teu marido. A mulher não tinha nenhuma moral, ninguém jamais iria querer ouvir aquela mulher. Mas quando ela volta para Samaria, irmãos, que eles olham para ela, alguém deve dizer: olha, essa mulher é perigosa, mas ela está falando que tem um Messias lá em Sicar. Não acredite nela. Alguém deve dizer: não acredito, essa mulher é mentirosa, essa mulher é um engano. Mas alguém diz: olha, até é verdade, eu conheço a história da mulher, mas aconteceu alguma coisa com ela. E alguém deve dizer: o que foi que eu não sei? Eu só sei que quando a gente olha para ela agora, a gente vê uma paz, a gente vê algo diferente. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, mas seja lá o que for, transformou a vida dessa mulher, porque até o semblante dela é diferente. Sabe o que aconteceu? Ela tomou da água. Ela tomou da água que Jesus tem para dar, o Espírito Santo de Deus. E o mais importante é que quando você toma dessa água, você nunca quer ficar parado. Quem toma dessa água começa a falar dessa água para todo mundo.
Oh, quem toma dessa água quando chega numa festa, fica feliz da vida de chegar numa festa e já começar a dizer: você já tomou da água? Não tomou? Então eu quero te dizer, eu vivia sedento, a minha vida era um caos, mas eu tomei da água e ela me saciou e agora estou diferente. Se você tomar dessa água hoje, você vai sair daqui diferente. Se você tomar desta água hoje que Deus tem para lhe dar, o presente que Deus tem para lhe dar, você vai sair daqui transbordante de alegria, e aonde você for, você vai falar do grande amor de Jesus, você vai falar do grande amor de Deus para a sua vida.